Celeridade na atribuição de indemnizações aos segurados afetados pelos últimos incêndios e avança com o reforço de verbas. Decidimos estender o fundo solidário que criámos para Pedrógão para acudir também às vítimas dos incêndios de 15 e 16 de outubro. O fundo foi constituído com 2,5 milhões de euros. Prevemos que para já teremos que reforçar com cerca de 1 milhão mais, mas o número final vai de facto depender ainda do número de vítimas mortais, que esse enfim é o número que está neste momento identificado, mas o número de acidente de feridos graves e muito graves ainda é um tema que não está 100% balizado. E a nossa experiência de Pedrógão diz-nos que nós conseguimos em cerca de 8 semanas acudir à grande maioria dos casos, contatar as pessoas, desenvolver, enfim, fechar o processo e efetuar o pagamento. O Estado garante intervenção, mas lembra que quem tem seguros deve tomar a dianteira para que o processo seja agilizado. Os apoios do lado dos seguros relativos, quer à parte da habitação, quer à parte das empresas, têm que entrar primeiro, têm que chegar primeiro, que o Estado apoiará com até 30 milhões de euros a reconstrução de habitações, a parte não coberta por seguros, e também com 100 milhões de euros a recuperação das empresas e depois uma linha de crédito adicional de montante idêntico. Para que isto possa acontecer, uma vez mais, temos que garantir que é a parte não coberta pelos seguros. No caso dos trabalhadores das empresas afetadas, os mecanismos de substituição do salário estão também em marcha. A resolução do Conselho de Ministros que aprovamos permite que a Segurança Social faça agora todos os despachos, todos os instrumentos legais necessários para poder haver os chamados apoios do layoff. O layoff é um apoio que permite que se mantenha o posto de trabalho e que seja a Segurança Social a apoiar financeiramente a empresa nesse período em que ela não está a laborar, a apoiar o trabalhador, a pagar uma remuneração, se quiser assim, ao trabalhador. Definimos também a possibilidade de um apoio à tesouraria das empresas para compensar até 3 salários dos trabalhadores enquanto a empresa não está a laborar, mas para que os trabalhadores possam continuar a prestar serviço até na reconstrução da própria empresa. Os dados ainda não são definitivos, mas para já contam-se cerca de 500 habitações e mais de 300 empresas afetadas. E milhares de animais que morreram nos incêndios, tantos outros que precisam de alimento nesta altura. O Ministro da Agricultura promete ajudas, mas o bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários diz que as ajudas já deveriam ter chegado. Temos todos de fazer o que tiver ao nosso alcance. Pois, a ver se desta vez, Sr. Ministro, se é desta vez, claro, que as coisas vão melhorando ao que haja medidas, porque nós vamos recuperar isto e daqui a 10 anos vamos ficar outra vez sem nada. Se as coisas não mudarem daqui para a frente, nós vamos ficar sem nada, isto vai tornar sempre a acontecer. Tem que haver medidas, tem que haver... Disse que a descontinuidade, portanto, o fogo passou por campos agrícolas, portanto, o facto de... Sim, nós ficámos sem pastagens permanentes. O desabafo e apelo de quem quer cuidar dos animais e não tem como. Mais de 600 mil cabeças de gado, bovino e ovino, ficaram sem pastagens devido aos fogos e à seca. O Ministro da Agricultura está no terreno com a promessa de ajudar, mas fazem-se contas. Os animais estão em dificuldades há uma semana. Também queria aproveitar para agradecer à Ordem dos Médicos Veterinários por manifestar essa oportunidade, tanto aqui a senhora Subdiretora-Geral da DGAV, da Direção-Geral Veterinária, e estamos todos a procurar... Vem a chuva, Nos Senhor. estúdios da SIC, o bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários lembra que depois da tragédia do Pedrógão pediu-se toques de alimentos para os animais que não chegaram ao terreno. A seguir a Pedrógão solicitámos e fizemos uma reunião com o Ministério da Administração Interna para sensibilizar que é preciso médicos veterinários na proteção civil e criar um gabinete de contingência. Portanto, tem que haver estoques destas matérias para imediatamente conseguir fazer face a isso, porque os animais têm que comer. Senão, aqueles poucos que sobreviveram iam morrer também. Por contabilizar, estão ainda os animais mortos por enterrar. Os proprietários receberam um manual de como sepultar, faltam os meios. Devia haver um plano nacional em que se disponibilizasse essas máquinas todas aos produtores, porque isso custa muito dinheiro. Uma máquina retroescavadora para enterrar custa à volta de 35, 40 euros a hora. Há um sistema, como sabe, de recolha de animais que é financiado pelo Ministério da Agricultura e pelos produtores e que faz essa recolha. Mas perante uma catástrofe destas dimensões, onde com a morte de dezenas de milhares de animais, não é possível que um sistema desse possa funcionar e teve por isso de recorrer a uma situação de emergência, que foi o enterramento dos animais, acompanhados pelos médicos veterinários municipais e dando cumprimento a todas as normas de segurança
No terreno, o Ministro da Agricultura responde com medidas a aplicar daqui para a frente. Qual é a ajuda que o Estado vai dar neste momento? Até aos primeiros 5 mil euros, não sei se já quantificou, ou se tem uma ideia do prejuízo, não faço ideia quando pode ser, mas portanto é seguramente elevado pelo que acabamos de ver. Aquilo que iremos financiar é os primeiros 5 mil euros a 100%. Os restantes, prejuízo. Haverá um apoio financeiro também a fundo perdido de 50%. Centenas de empresas e explorações agropecuárias lutam contra o tempo. Os animais têm fome e a escassez de alimentos vai para ficar. A devastação provocada pelos últimos incêndios foi um rude golpe na economia da região centro. E se há empresas que já começaram os trabalhos de reconstrução, os produtores de gado, por exemplo, temem não conseguir repor os animais, deixando em risco a produção do queijo Serra da Estrela. Jesus amado, que dor na alma. É tudo o que resta de um rebanho de quase 200 ovelhas bordaleiras. Ai, lindas. As que aqui faltam morreram queimadas. Jesus amado. Os animais atrás do pastor sobreviveram com ferimentos e já não vão dar leite. Tadinhos. O que resta a nível de animais é para darem despenso. Estes animais que há pouco saíram, que foram esticar as patas com um bocadinho de verde que tem ali, que é mesmo esticar as patas, porque o pouco verde que havia também ardeu. Paulo Rogério tinha um dos maiores rebanhos da raça e há pouco tempo ergueu uma queijaria que agora teve de parar. Aliás, eu neste momento ainda estou a pensar se consigo sair dentro do buraco que o fogo me abriu. Nossa Senhora. Não sei se consigo. Amém. Se eu costumo dizer estou no fundo de um poço, ou deitar uma pasada de terra para cima, ou esticar uma escada. Se houver ajudas, há alguns vanços de escada que vão subindo. Jesus amado. Cenário de destruição. Este é apenas um exemplo a que podem juntar-se mais umas dezenas de dezenas. Perderam-se mais ou menos 8 mil animais e vão perder certamente muito mais porque eles também estão afetados com incêndio, foram feridos, foram danificados com incêndio. E a nível de pastores, de produtores afetados, ronda por aí os 400. Cadê o exército? A raça autóctone fica à beira da extinção. O queijo Serra da Estrela, em grande parte, está também em risco. Se nada for feito, os produtores podem levar mais de 10 anos para repor o efetivo. Preciso de ajuda, sou sozinha. Sou uma pessoa que já não estou viúva e que sou mesmo sozinha a trabalhar. E que preciso de trabalhar para ter um ordenado para me sustentar no fim do mês. Perderam-se animais e todas as estruturas de apoio às explorações. Quem salvou algumas cabeças tem agora de alimentar à mão com custos elevadíssimos. Não dão para o que elas comem. É muito mau. É muito mau porque a gente tem que dar alimentos e elas morrem. E depois vamos perder muito dinheiro. Parece que não. Mas também aqui na agricultura a solidariedade é bem visível. Um empresário pagou ao outro 10 fardos de palha para ajudar um terceiro. Isto, olha, é a bondade das pessoas, isto é muito complicado. Seria Jesus. O incêndio foi há mais de uma semana, mas a terra ainda está quente. O fumo, o cheiro, a cor, não deixam esquecer que em menos de 24 horas ardeu sensivelmente o mesmo que em todo o país, em todo o ano. Pode não parecer, mas este monte de escombros foi, outrora, antes daquele domingo, um pavilhão industrial. Ruiu depois do fogo. Há de ajudar a engrossar o chão do que vai começar a ser construído. A empresa não vai parar, os funcionários também precisam de receber tudo isto. Isto é uma máquina que tem que funcionar. A empresa de eletricidade e climatização de Oliveira do Hospital foi pulverizada pelas chamas. Perderam-se 500 mil euros em estoque e outros tantos em infraestruturas e cargos. Mesmo pequenas chalcendas fiquei para aquilo que quer que seja. O empresário entrou em obras na segunda-feira a seguir ao incêndio. Já reergueu o pavilhão principal e tem 4 equipas na rua a vender para pagar o que há a fazer. Nossa Senhora. Tondela foi dos municípios mais atingidos e há agora dezenas de animais feridos e perdidos no concelho. Várias clínicas veterinárias são um porto de abrigo e, em alguns casos, um ponto de encontro. Não fosse o miar insistente, este pequeno gato de 6 meses ainda estaria perdido no meio do carvão
que agora cobre quase 90% do concelho de Tondela. Este casal não só salvou, como já adotou o pequeno Chiquitito. A nossa quinta ardeu toda. Nós fomos dar a volta e encontramos ele não podia andar, o meu marido agarrou, ele mordia muito, mas pronto, o que é que vamos fazer ao animal? Decidimos, a minha sobrinha disse-nos que aqui que estavam a receber os animais e nós viemos cá falar. Já está adotado agora? Já está adotado. Parece que já vos reconhece também. Parece que sim. Parece que sim. Parece que eles têm um instinto de quem o salvou. Parece que sim. Há animais que fugiram, foram soltados e que agora as pessoas estão a encontrá-los e ao mesmo tempo também há pessoas a dar a volta às aldeias e estão a encontrar animais que ainda não receberam tratamento. Casos como este chegaram às dezenas na última semana às clínicas veterinárias de Tondela. E mesmo uma semana depois, ainda há animais a dar entrada na urgência. Já fez 8 dias, não é? E ainda hoje estão só à espera, tem 4 pacientes com as patas todas queimadas, e que infelizmente já vêm em necrose e perda de dedos, pronto. Mas estão vivos até agora, há de continuar. Imensas pessoas particulares que nos estão a trazer ligaduras, pomadas, cicatrizantes, também há empresas que estão a contribuir, pronto, e consegue-se conjugar tudo. Portanto, nós vamos, da nossa parte, fazendo tudo o possível. Muitos dos patudos chegaram recolhidos por voluntários que foram para o terreno. A maior parte dos casos são animais que no momento da aflição foram soltos pelos donos e salvos pelo instinto de sobrevivência. Esta clínica, além do abrigo, tem sido também um ponto de encontro. Com a divulgação por parte dos Facebooks é mais fácil e temos conseguido encontrar muitos donos. E o que tentamos tentar é efetivamente aqueles que não têm dono ainda que apareçam. Se não aparecerem, felizmente também já há pessoas a oferecerem-se para ficar com eles. Apesar da gravidade, todos os casos nesta clínica deverão ser tratados com sucesso. E dentro do possível, estes animais poderão voltar à vida normal depois do incêndio. Entretanto, já está escolhido o homem que vai preparar o novo sistema de gestão de focos florestais. Chama-se Tiago Martins de Oliveira, é licenciado e doutorado em Engenharia Florestal e será o presidente da unidade de missão que vai desenhar o novo modelo de gestão de combate aos incêndios. Toma posse amanhã, às 11 da manhã, em São Bento. E Tiago, deixe-me começar precisamente... É especialista em gestão de risco nas florestas e integra o Centro de Estudos Florestais da Universidade de Lisboa. Trabalhava na Navigator, a empresa de celulose que junta as antigas Soporcel e Portocel. Tem 48 anos e foi um dos coordenadores da proposta técnica para o Plano Nacional de Incêndios Florestais, apresentada em 2004 e que foi deixada na gaveta pelo governo de Sócrates e pelos seguintes. Será agora repescado para trabalhar diretamente com António Costa na revolução que o governo promete para a área da floresta. Tiago Martins Oliveira vai presidir a estrutura de missão para a instalação do sistema de gestão integrado de fogos rurais, com uma equipa que ainda não se conhece. Esta segunda-feira ficou também a saber-se que o reforço do papel das Forças Armadas no combate aos incêndios terá, obviamente, novos meios, disse o Ministro da Defesa, sem explicar que meios serão comprados pela Força Aérea. O novo Ministro da Administração Interna disse, entretanto, que o Estado pretende assumir já 54% do capital da rede Ciresp. Estão a decorrer trabalhos que visam a reestruturação da estrutura acionista, de modo que o Estado tenha uma palavra decisiva na gestão da empresa Ciresp S.A., que passa por assumirmos 54% do capital social do Ciresp. O primeiro anúncio dizia que o Estado iria transformar dívidas das empresas Galilei e Datacom em ações do Ciresp. Como o valor dessas ações corresponde apenas a 42,55% do capital, isto quer dizer que o Governo pretende comprar ações a outros acionistas para chegar à maioria de 54%. As medidas de emergência aprovadas pelo Governo no Conselho de Ministros de sábado vão custar 400 milhões de euros. O Presidente da República já destacou os esforços do Governo, mas lembrou que é preciso rapidez de execução. Vamos então conhecer algumas das medidas aprovadas. Ricardo Madeira Silva. Entre as medidas aprovadas há um prazo importante, 30 dias, para os familiares das vítimas mortais conhecerem os critérios de acesso às indenizações. Os valores só mais tarde serão conhecidos. A adesão é voluntária. Além disto, há também outras ajudas monetárias, 13 milhões de euros de apoio às empresas afetadas. Vão servir para pagar salários e manter postos de trabalho.
Há ainda 100 milhões de euros para reparar as 300 empresas destruídas. Mas atenção, a ajuda só será dada quando não houver seguro. O mesmo acontece para as cerca de 500 casas de primeira habitação, para as quais o Governo destinou 30 milhões de euros. Ao nível da agricultura, estarão disponíveis 35 milhões de euros. A maior fatia será usada para evitar a erosão dos solos e a contaminação das águas. Noutra frente, o Governo decidiu que vai controlar o CIRES, reforçar a posição acionista na rede de emergência e segurança para tentar evitar as falhas técnicas do passado. Reforço ainda dos meios humanos. Nos próximos 2 anos serão formados 500 sapadores florestais. Vigilantes serão mais 50. Ainda na prevenção e combate, entram em campo as Forças Armadas. Vão controlar a operação dos meios aéreos e reforçar desde já o patrulhamento. Até quinta-feira vão andar no terreno quase 300 militares. Medidas urgentes para atingir um objetivo apontado pelo próprio Governo. Nada pode ficar como antes.